Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, meus queridos. Vamos nos colocar de pé, por favor. Glória a Deus por sua vida, por você estar aqui nessa noite. Essa noite é dos valentes de Deus, é dos guerreiros que não foram aprisionados em seus lares. Se você está aqui nessa noite é porque Deus te chamou para um particular. Receba isso como promessa do Senhor e creia que Deus vai fazer aquilo que você veio com a esperança no seu coração. Coloque diante de Deus para você ver se não vai acontecer. Nós estamos vivendo um tempo tão maravilhoso nas nossas vidas, na nossa igreja. Às vezes você pode até olhar ao seu redor e ver que parece que está tudo desmoronando. Mas espera com paciência no Senhor, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E a partir do momento que cada um de nós começarmos a perceber o que Deus está fazendo nas nossas vidas, ou até ao nosso redor, aí a gente vai entrar nesse barco e não vai ter tempestade que vai nos paralisar. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, nós queremos te adorar nessa noite, porque não há outra razão de estarmos aqui se não seja só para te adorar, Senhor. Às vezes as nossas petições podem até ser muitas, Pai, mas que o nosso coração leve as nossas orações, as nossas petições diante do Teu altar. E nós sabemos e nós cremos, ó Deus, que o Deus de promessa ao qual nós servimos, Ele vai trazer resposta para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desistiu de nós. A Tua palavra diz que se uma mãe não deixa de esquecer de amamentar um filho, jamais o Senhor vai nos esquecer de nós. E por isso, ó Deus, revele ao nosso coração o tamanho do Teu amor por cada um de nós aqui nessa noite, Pai. E que Teu Santo Espírito cumpra o propósito dEle em nossas vidas. Que os sonhos que estão no coração de Deus para cada um de nós seja cumprido em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado e bendito. Que nós possamos, ó Deus, celebrar e glorificar o Teu santo nome em todo o tempo, mesmo tendo ou não tendo, mesmo sem receber aquilo que o Senhor ainda tem para se cumprir, porque tudo é o Seu tempo, Pai. Que seja exaltado e bendito, que Teu Espírito Santo comece a agir a partir do louvor, da adoração. Que o Teu Espírito possa, Senhor, manifestar tamanho poder aqui no nosso meio. E nós, Senhor, Te engrandecemos hoje e todo sempre. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor. Nós queremos começar este culto levantando um altar de adoração, porque sabemos que Jesus está na casa. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Você crê assim? Ele está aqui e nós estamos prontos a cear junto com Ele, a usufruir da presença dEle. Então vamos cantar. Quem é
Deus, tome o lugar de honra. Nós arrumamos, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, preparamos diante de ti, Senhor, de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Aplauda o Senhor. Tome o teu lugar, Senhor, nesta noite. Toma o teu lugar, Senhor. Feche os teus olhos onde você está. Oh, Senhor, nós alinhamos os nossos corações, alinhamos a nossa mente, a tua vontade, porque nós sabemos que quando a tua presença inunda as nossas vidas, algo acontece. O Senhor pode nos curar, o Senhor pode nos restaurar. Oh Pai, nós acreditamos que o Senhor tem algo novo para as nossas vidas nesta noite. Não foi à toa que o Senhor nos trouxe aqui neste lugar. Por isso, Deus, prepara os nossos corações. Faça arder em nós, Senhor. Faça arder em nós o fogo que um dia foi apagado pelas frustrações da vida, pelas decepções da vida. Eu profetizo, Deus, que eu sairei daqui totalmente tocado pelo teu poder, tocado pela tua presença. Eu creio, Deus, que o Senhor tem algo para minha vida nesta noite. Será que é do seu lugar você pode dizer isso? Eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo para mim nesta noite, algo especial. Por isso eu abro meu coração. Venha sobre mim, Senhor. Aleluia. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Será que você pode pedir nessa noite? Vem, Senhor. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Aleluia! E da terra nós que somos pó, clamamos tua vida. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração.
levantaremos, Senhor, como igreja. Nós nos levantaremos em autoridade. Até eu vou gastar tudo que tenho, tudo que sou, porque eu fui criado para o teu louvor. Diante do teu altar, Deus, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Eu me gastarei em ti, Senhor. Eu clamarei a ti. Nada que venha contra as nossas vidas irá tocar na nossa essência, irá tocar no nosso desejo de ver o teu reino acontecendo, Deus. Em nome de Jesus. Até que o Senhor venha, nós iremos permanecer com os nossos corações totalmente ligados à nossa essência, que é de te adorar, que é de te render glória, honra, louvor. Eu não sei como você chegou aqui, mas às vezes você só tem o seu coração aí, e é isso que Deus quer nessa noite. Então feche os teus olhos, entregue. Dele por
Aleluia. Glória a Deus. Somente Tu és santo, bendito, eterno. Estamos aqui, Senhor, de coração aberto e mente desarmada, para receber tudo aquilo que o céu tem para a nossa vida nesta noite. Nos ensina, Senhor, a vivermos para Ti verdadeiramente. Que nós possamos tratar tudo aquilo que o diabo usa para nos ferir. Setas e dardos inflamados e envenenados. Que nós possamos nesta noite ser tocados por Ti, ministrados pela Tua palavra. Que possamos sair daqui salvos, curados, sarados, libertos, restaurados, reconciliados, abençoados. Em nome de Jesus, e todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Dá um abraço em quem está perto de você, antes de se sentar. Dê um sorriso. Diga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E que o Espírito Santo possa ministrar a vida de cada um de vocês. Muito boa noite a todos vocês que estão neste culto presencial. E também muito boa noite a todos aqueles que de qualquer lugar estejam nos acompanhando pela internet. Que a graça, bondade e misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida e que você receba tudo aquilo que Deus preparou para este dia especial. Em nome de Jesus, que este dia seja o rebento de tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus. Gostaria de dar alguns avisos a vocês. O primeiro qual é? Sim. Nós vamos fazer um jantar para os casais no dia 12, ou melhor, dia 15. Nós vamos fazer este jantar e vai ser uma bênção em nome de Jesus. O valor é de 120, seria 60, não é? Para o marido, 60 para a esposa, ou 60 para o namorado, 60 para a namorada, 60 para o noivo, 60 para a noiva. Amém? Então, em nome de Jesus, nós estamos organizando, temos aí poucos dias para organizar, mas eu tenho certeza que tudo sairá conforme a gente está planejando. Até porque os irmãos que conversaram conosco disseram assim, pastor, se o senhor não organizar, eu vou ter que ir em outro jantar, em outro lugar, organiza alguma coisa. Eu falei, então tá bom, vamos nos organizar, tá bom? Então, o Daniel e a Michele, o Daniel está até assim, ó. Pode ficar em paz que dá tudo certo. O Daniel e a Michele são nossos pastores, e eles, eu coloquei o nome deles ali para que você possa fazer a sua reserva. Ligar para ele, ligar para ela. Se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição para abençoar vocês. Amém? Nós temos já alguns irmãos que conversaram conosco e depois a gente vai direcionar esses nomes para os irmãos que estão na organização, tá bom? Vai dar tudo certo. Estenda as mãos aí, a mão direita é a mão de autoridade, é a mão de bênção. Diga, já deu tudo certo. Não é? Agora, se você não tem namorado, se você não tem namorada, se você não tem noivo, se você não tem noiva, se você não casou ainda, diga. Já deu, né, Lu? Nós vamos estar orando por vocês. Vocês vão estar servindo. Só a luta animada? Nada. Tem, a Leise também está. A Flavinha disse, eu estou também. Glória a Deus. Amém. Tem mais algum recado aí, filho? Não? Domingo, culto especial às 19 horas. A marcha para Jesus foi uma bênção. E depois a gente vai colocar os vídeos, a gente vai colocar as fotos e está divulgando isso para vocês. Tá bom? Beleza? Diga amém. Glória a Deus. Muito bem. Eu gostaria que você pudesse preparar o seu coração para aquilo que Deus tem para você nesta noite. É muito interessante você compreender esse princípio
Por quê? Porque se você não se preparar para receber aquilo que Deus tem para você, você não vai ver a manifestação da glória de Deus na tua vida. Estou muito feliz de ver a pastora Márcia, que alegria, queridona do coração, né? Seja bem-vinda sempre. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez de novo. Eu acredito que a maior parte de nós aqui já conhecemos este versículo. Agora, poucos aqui têm a revelação do que este versículo quer falar na sua profundidade. E eu gostaria de trazer você hoje para dentro desta revelação, para que você compreendesse o que Deus quer de você. A primeira coisa que eu tenho para te falar é que você não muda quando está na igreja. Diga para quem está do seu lado, você não muda quando está na igreja. Agora diga para essa pessoa, você muda quando está em Cristo. É forte ou não é? Olha só, você não muda quando está na igreja, você muda quando está em Cristo. Deixa eu te contar a respeito da minha experiência no passado. Eu já fui muito religioso. Pode não parecer, mas já fui. E o religioso, ele acaba atropelando tudo aquilo que Deus gostaria de fazer na sua vida, por conta de uma cegueira espiritual. Eu já fui frio, insensível, indiferente, em nome da religião. E eu estava dentro de uma igreja evangélica. Em determinados momentos, eu me sentia acima do bem e do mal, melhor do que os irmãos, e eu acabava pecando, porque eu não vivia o verdadeiro amor de Deus. Um dia, eu estava orando e falando com Deus a respeito de muitas coisas que não estavam dando certo na minha vida, quando eu fui confrontado pelo Espírito Santo de Deus, e ele me falou assim: isso tudo está acontecendo porque você não anda em amor, porque você não tem uma revelação de amor no seu coração. E eu parei naquele momento para refletir um pouco a respeito do que o Espírito Santo estava me falando. E eu cheguei à seguinte conclusão: que aquilo que eu chamava de amor não era amor bíblico, não era amor ágape, não era o amor do tipo de Deus. Eu, na verdade, era um religioso tentando ter um sentimento que não era amor, e eu era extremamente seletivo. E eu acredito que quem não ama de verdade também é seletivo. Nós só queremos amar aqueles que são amáveis, quando a Bíblia nos desafia a amar aqueles que não são amáveis. Nós convivemos com muitas pessoas que são fáceis de amar. Mas nós convivemos também com pessoas que são extremamente conflituosas e difíceis de amar. Estas pessoas, elas precisam muito do amor de Deus compartilhado através de nós. Eu era muito seletivo e esta minha atitude estava errada diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque muitas vezes você quer se aproximar de uma pessoa por interesse, por conveniência, ou por qualquer outro motivo. O Espírito Santo, então, ele começou a trazer na minha vida uma série de acontecimentos que, eu confesso a vocês,
que não era por dolo, má fé, ou até mesmo por que eu queria fazer. Era algo involuntário, muitas vezes até inocente. Mas o Espírito Santo me disse, estas bênçãos estão sendo privadas na sua vida, porque você não ama de verdade. E quando o Espírito Santo me falou isso, a primeira coisa que eu disse foi: Deus, eu te amo de verdade. E quando eu disse, Deus, eu te amo de verdade, eu percebi no meu coração que eu estava muito longe daquilo que Deus tinha para a minha vida naquele determinado tempo profético. Eu me sentia assim como se fosse um deserto e que meu coração estava seco. Porque falar de amor é fácil, diga, falar de amor é fácil. Agora diga, demonstrar é difícil. Por quê? Nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. É fácil fazer uma pregação sobre amor, mas quando nós falamos sobre amor, as pessoas vão questionar a nossa prática do amor. Elas vão questionar a nossa vida. Agora, o pior de tudo é você viver cambaleando, tropeçando. É você viver uma vida sem experimentar do propósito de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia diz que a essência de Deus é amor. Então, se eu sou de Deus, se eu vivo para Deus, esta essência de Deus é compartilhada comigo e eu preciso também viver desse amor. E tudo que as pessoas esperam lá fora não é de uma palavra onde nós, por conta da oratória, ou por conta até do nosso convencimento pessoal, uma palavra que toque as suas vidas, preste atenção. Influenciar é diferente de inspirar. Quantas pessoas são inspiradas pelo mal, e elas têm muito mais facilidade de seguir aquilo que desagrada a Deus do que propriamente daquilo que agrada a Deus. Então nós precisamos compreender que a influência, ela pode durar pouco e as suas consequências serem terríveis na vida da gente. Eu muitas vezes fui influenciado. E é mais fácil ser influenciado para o mal do que ser influenciado para o bem. Agora, a inspiração é diferente. Quando vem a inspiração de Deus dentro de você, você compreende que a inspiração ela é muito maior do que a influência. E quando nós olhamos aí fora, nós sabemos que existe uma crise de referencial. Hoje as pessoas, elas não querem mais andar em retidão e justiça. Elas querem andar naquilo que é tortuoso, naquilo que traz morte. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que as escrituras se cumprem em nossos dias. A palavra fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Isso acontecer no mundo é uma coisa, mas isso acontecer na minha vida, na sua vida, no nosso meio, é inconcebível. Então nós precisamos orar e pedir a Deus um batismo de amor. Porque quando você não entende o que é amor de verdade, olha só, existe o gostar, querer bem, estar acostumado, paixão e amor. Muitas vezes, a gente acha que sabe o que é amor. Mas, quando a gente vai para 1 Coríntios 13, a gente percebe que aquilo que a gente sente não se trata do amor perfeito de Deus, mas se trata de algo nosso.
E a gente, cada um de nós, tem a sua própria tradução para amor. Cada um tem a sua própria explicação. Cada um enxerga o tema de uma forma. Mas a bem da verdade é que quando você aprende o que é amor de Deus, você compreende que você não precisa do amor de ninguém. O amor de Deus é suficiente para você. Diga, o amor de Deus é suficiente para mim. Quantos de vocês têm mendigado o amor? Quantos de vocês vivem se humilhando por conta de amor? Querendo aceitação, querendo aprovação. E tudo que nós precisamos é entender que o amor de Deus é suficiente para nós. Quando você compreende isso, não importa se a chuva cai em pé e rola deitada, está tudo certo. Não importa, por exemplo, a pessoa te desfeitear, ou a pessoa te ignorar, ou a pessoa te desprezar, ou a pessoa falar mal de você pelas costas, ou a pessoa ser usada pelo inimigo para te marcar negativamente. Sabe por quê? Porque este amor de Deus vai te curar. Não permita que o diabo faça feridas na sua alma. Mas quando nós somos almáticos, nós vamos ser muito emocionais. E aqueles sentimentos ficarão guardados dentro de nós, e aqueles sentimentos vão nos torturar de uma forma muito aguda, terrível, cruel. Então nós precisamos viver este amor de Deus. Quando eu disse para Deus, Deus, eu te amo, Ele me fez entender que aquele sentimento que eu tinha dentro de mim, por Ele, era tudo menos amor. Por que tem pessoas que hoje estão servindo a Jesus, mas amanhã elas não querem mais seguir a Jesus? É por conta da religiosidade. Existia um sentimento no coração que ela até chamava de amor, mas nunca foi amor. Porque se você sai da igreja por conta de alguém, por conta de uma pessoa, você nunca esteve dentro da igreja por causa de Jesus. E é aqui que o diabo vai lidar conosco, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. É aqui que nós precisamos nos humilhar, porque é aqui que o diabo vai usar pessoas para te machucar, para te ferir, para te confrontar. Isso tudo não pode causar feridas em você. Você não pode permitir que a porta esteja aberta para que o inimigo entre e ele destrua a tua comunhão com Deus. Porque quando você fica com raiva, com ódio, ressentimento, amargura, você permitiu que o diabo entrasse na sua vida, para que ele cumprisse o propósito do inferno. Se você não permitir que Deus entre, e Jesus disse, eis que estou à porta e bato, ele é um gentleman, ele é um cavalheiro, ele não vai entrar, ele não arromba a porta, ele vai esperar você abrir e convidá-lo para entrar. Eis que estou à porta e bato. Aquele que convida Jesus, a palavra diz, eu entrarei e cearei com ele. A ceia para nós tem um sentido, a ceia, de acordo com a cultura, o costume, a tradição dos judeus, e principalmente quando a gente vai para a Bíblia, tem outro sentido, porque não é qualquer um que se assentava à mesa. Não era qualquer um que se assentava para cear. Então aqui Jesus, Ele está dizendo para mim e para você, abrir a porta do nosso coração para que Ele entre, para que Ele tenha livre acesso. A porta para Jesus tem que estar aberta. Só que muitas vezes nós deixamos a porta aberta para o inimigo e fechamos para Deus. E muitas vezes nós vamos justificar por conta de tantas coisas que o diabo usa para nos marcar negativamente. E eu vou te falar, muitas vezes, tudo aquilo que você tem para falar é legítimo. Mas eu quero te falar que Deus, Ele tem o poder de curar, de sarar, de libertar, de reconciliar e de cumprir um propósito santo
e profético. Então eu me lembro que tudo aquilo que eu vivenciei, até mesmo com Deus, eu tive que reavaliar. Porque quando você diz, eu amo Deus, esse amor vai ser colocado à prova. Diga, esse amor vai ser colocado à prova. E quando Deus permite certas coisas, é que você vai se posicionar neste amor ou não. Eu me lembro de T.L. Osborne, um dos maiores evangelistas do nosso tempo. Ele morreu há anos atrás. Deus usou muito ele na África. Com pouca idade, ele mantinha muitos evangelistas pregando o evangelho na África. E ele era usado em sinais, maravilhas, prodígios e milagres. E a sua esposa, Daisy Osborne, morreu de câncer. E o diabo um dia, para confrontá-lo, disse assim: você prega, você cura, mas você não teve poder para curar a sua própria mulher. Imagina o choque. Naquele momento ele se levanta na autoridade que Jesus lhe deu e diz: Satanás, eu amo a Deus. Eu estou aqui para cumprir o seu propósito e não para discutir a sua vontade. Se aprove ao Senhor recolhê-la, eu aceito. Um dia nós estaremos juntos na glória. E fim de conversa. Amados, o tempo todo nós somos tratados. A cura é o amor de Deus. Você tem que entender que o bálsamo de Gileade, para curar as nossas feridas, para fechar as nossas feridas, para cicatrizar as nossas feridas, é o bálsamo de Gileade, é o amor de Deus. Então nós precisamos entender o que é amor. Não é esse instinto masculino ou feminino, não é esse instinto humano, não é aquilo que nós rotulamos como amor. Porque o amor é colocado sob prova de fogo, como diz a palavra em 1 Coríntios 13. Ali é prova de fogo. Ali é tratar com o nosso eu. Porque tudo aquilo que nós não queremos vivenciar é o que Paulo fala, o verdadeiro amor faz assim. O verdadeiro amor se comporta desse jeito. E não como nós muitas vezes nos comportamos. A bem da verdade é que somos tão descuidados com respeito ao nosso temor, que a maior parte das vezes nós falamos pelos cotovelos. E a palavra diz que vamos prestar contas de cada palavra ociosa, cada palavra vil, cada palavra vã que nós falarmos. Aqui Jesus está dizendo que as palavras não morrem. Aqui a palavra nos ensina que seremos julgados por aquilo que falamos. Então nós devemos tomar muito mais cuidado com aquilo que falamos, porque aquilo que falamos pode adoecer pessoas, pode enfermar pessoas, pode matar emocionalmente as pessoas. E até espiritualmente, porque muitas pessoas não vão querer mais saber de Jesus, por conta da nossa falta de amor, nunca por conta do nosso excesso de amor. Então esta palavra deve ser uma palavra que deve fazer você refletir a respeito daquilo que você sente, porque o amor não é um sentimento. Digo, o amor não é um sentimento. E a gente pensou a vida inteira que fosse. Não, amor para mim é o cabelo arrepiar, a mão suar, as pernas tremer, o coração acelerar. Não. Isso não é amor de verdade. Na verdade, nós precisamos compreender que o amor é uma decisão. Diga aí, o amor é uma decisão. Diga, eu decido amar. Eu decido perdoar sempre.
Eu decido obedecer à vontade de Deus. Nós queremos obedecer tantas coisas que Deus nos manda obedecer, só que daí nós atropelamos o amor. E a palavra nos ensina que se não existe amor, todas as outras coisas são perdidas, são passageiras. Então eu confesso a vocês que esse tempo de cura na minha vida, em meados de 2000, 2001, 2002, 2003, note que não foi assim, do jeito que estamos acostumados, né? Deus falou comigo, pronto, acabou, está resolvido. Não. É um tempo de busca, é um tempo de quebrantamento, é um tempo de entrega, é um tempo de sacrifício, é um tempo de entrar na vontade de Deus. E muitas vezes o tempo de entrar na vontade de Deus é o tempo de deserto, é um tempo sabático, é um tempo de afastamento. Vocês se lembram de Paulo? Ele vai, conversa com alguns dos apóstolos, e depois ele diz, fui para a Arábia, e fiquei 3 anos e meio no deserto com o próprio Cristo. Tudo que ele recebeu diretamente de Jesus. Ele conversa um pouco com alguns dos apóstolos, mas ele sentiu a necessidade de entrar nesse lugar onde muitos não querem entrar. É aí que eu quero falar com você, porque de nada adianta você dizer assim, agora eu compreendi a mensagem, então a partir de hoje eu recebi esse batismo de amor, então eu quero andar em amor, e você passa a viver como Alice no País das Maravilhas, achando que tudo vai ser lindo, perfeito, mar de rosas, e não vai ser assim. Por exemplo, quando você diz assim, Deus me ensina a ter paciência, Deus vai permitir que muitas coisas aconteçam para roubar a tua paciência, para você ser perseverante, determinado e posicionado e dizer, eu vou manter a linha, eu vou viver a paciência de Deus. A decisão é sua, a escolha é sua. Quando você diz assim, eu quero prosperar, Senhor, me ensina a prosperar. O princípio básico Ele te deu, que é de plantar para colher depois. Mas se você não compreender que o inimigo vai se levantar para roubar a tua fé e te esfriar espiritualmente, para que você não tenha sementes para plantar, você não vai prosperar. Porque é na crise que nascem as pessoas mais prósperas. É por isso que a Bíblia diz que a alma do generoso prosperará. Quando você aprende a importância de se doar, de se entregar, de se sacrificar, é que você vai se tornar uma pessoa próspera. Porque prosperidade não é aquilo que nós defendemos de uma forma egoísta. Eu quero prosperidade para mim. Quando você compreende que a prosperidade de Deus é algo coletivo, primeiro, vai abençoar o reino. Segundo, você vai ter uma vida desafogada, porque se você honrar a Deus, Deus vai te honrar. Se você abençoar a Deus, Deus vai te abençoar. Por outro lado, você vai ter para estender a mão para aquele que precisa. A Bíblia diz que nós devemos ter amor a ponto de cuidarmos dos doentes, necessitados, das viúvas e dos órfãos. E Tiago diz que esta é a verdadeira religião. Um tempo atrás, um irmão disse, pastor, o senhor vai dar essa cesta básica para esta pessoa de uma determinada religião? Eu disse para ele, deixa eu te falar uma coisa. Do mesmo jeito que dói a barriga do crente, dói a barriga do espírita, dói a barriga do católico, dói a barriga do ateu. Então, andar em amor significa que eu não devo estabelecer estas barreiras, que eu devo amar, como Jesus amou e nos ensinou a amar. Ele esteve no meio de religiosos, dos fariseus, dos escribas, dos saduceus. Ele esteve no meio de pessoas que julgavam, pessoas que viviam a lei e não a vontade de Deus. E ele chega para estabelecer o reino, dizendo, o reino de Deus é chegado, mostrando qual é a vontade de Deus. Na oração do Pai Nosso, ele diz assim, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu.
Nós precisamos compreender que a vontade de Deus é diferente da nossa vontade. A nossa vontade, muitas vezes, é de julgar, é de condenar, é de censurar. Nós conversamos com uma pessoa com pregos no bolso e martelo na mão para crucificá-la. Nós não estamos dispostos a liberar o amor de Deus, o perdão de Deus. Então, se você está aqui, de repente a tua vida está enrolada, a tua vida está complicada, a tua vida não está dando certo, eu gostaria que você pensasse até que ponto você é religioso, até que ponto você é religiosa. Eu gostaria de falar com você que está em casa, você que está nos acompanhando pela internet, cultuando ao vivo ou até mesmo pela gravação depois. Até que ponto você é convertido de verdade, nascido de novo e cheio do Espírito Santo, ou é religioso, meramente religioso, porque falta esse batismo de amor. Amados, eu oro todos os dias para que Deus confirme esse batismo de amor na minha vida. Nós precisamos aprender a ser gentis, cordiais, educados. Precisamos aprender que é mais importante aquilo que eu falo, ou melhor, como eu falo, do que aquilo que eu falo. É mais importante como eu falo do que aquilo que eu falo. Nós muitas vezes somos pessoas impulsivas, tempestuosas, somos pessoas inconsequentes, às vezes até irresponsáveis. A Bíblia diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão olhando qual é o nosso comportamento. E nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos andar como Jesus. Nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa da palavra de Deus, que não mente e não volta vazia. Você vai viver coisas novas, diferentes e melhores. O que é estar em Cristo? Não é ser religioso. O religioso critica, persegue, condena. Ele se esconde atrás de uma capa moral, uma capa ética, uma capa de bons costumes. Quem está em Cristo simplesmente ama. Diga isso comigo. Quem está em Cristo simplesmente ama. O religioso quer encontrar um motivo para amar ou para odiar. Não é assim? Nós queremos encontrar um motivo para amar ou para odiar. E defendemos este sentimento como um sentimento genuíno, um sentimento verdadeiro, legítimo. Mas o religioso não ama, porque ele não sabe amar. O religioso não ama, porque ele não sabe amar. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque, esse versículo eu quero que você marque aí, por favor. Já entrei no versículo direto aqui. 1 de João, capítulo 3, versículo 14. Olha o que diz esse versículo. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. É forte ou não é? 1 de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, ao qual não viu. 1 de João, capítulo 4, versículo 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 de João, capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. 1 de João, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Qualquer que não pratica a justiça, ou seja, a palavra de Deus, a vontade de Deus, e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, olha só, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer um que não pratica a justiça de Deus, a palavra de Deus, que nos manda amar o nosso irmão, esse tal não é de Deus. Agora entenda. Amar não é ser conivente e omisso. Diga isso, amar não é ser conivente e omisso. Aprendemos que amar também não é julgar. Amar não é passar a mão na cabeça quando a pessoa está errada. Diga isso, amar não é passar a mão na cabeça quando a pessoa está errada. Foi fraco, hein? Vamos começar de novo? Porque a cura vem, a libertação vem quando você verbaliza, não é só para fixar. Diga, amar não é ser conivente e omisso. Amar não é passar a mão na cabeça quando a pessoa está errada. Amar não é aceitar as práticas contrárias à Bíblia Sagrada. Amém. Histórias se repetem porque alguém não te alertou sobre o juízo de Deus, ou porque você desprezou o conselho de Deus. Então aqui nós temos 2 pontos. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque eu vou repetir o que eu falei. Diga comigo, histórias se repetem porque alguém não me alertou sobre o juízo de Deus, ou porque eu desprezei o conselho de Deus. Agora diga comigo, amar não é se calar, porque você deve ser boca de Deus para aquela pessoa. Olha o que diz em Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Ezequiel capítulo 3, versículo 17 em diante. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, aquele que não conhece a Deus, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Preste atenção. Aqui a palavra fala a respeito do atalaia. O que era o atalaia? Uma cidade naquela época era cercada por muros. E estes muros tinham torres e ali ficavam vigias, sentinelas que cuidavam dos pontos vulneráveis da cidade de dia e de noite. Amém. E a palavra diz que você é como se fosse um atalaia, um vigia, um sentinela. Quando ele via um perigo eminente, o que ele fazia? Tocava a buzina, fazia alarido. Por quê? Porque ele tinha que comunicar à cidade que estava correndo perigo. E aqui então Ezequiel diz que se você sabe que o ímpio está andando num caminho tortuoso, e Deus fala para você corrigi-lo, e você não faz, talvez por amizade, bem-querência, timidez, vergonha, por achar que você não tem essa liberdade, diz a Bíblia que ele pode morrer no pecado e o sangue desta pessoa vai ser derramada na sua mão, ou seja, o Senhor há de cobrar
a alma desta pessoa, porque você não fez o que ele mandou você fazer. Agora, se você diz para o ímpio que o caminho dele é tortuoso, que ele está em pecado, que ele está fora da vontade de Deus, ele pode morrer em pecado, mas o sangue dele não será cobrado de você. Olha o que diz na sequência. 20. Semelhantemente, quando o justo, diga agora comigo, o crente. Semelhantemente, quando o crente se desviar da sua justiça, ou da presença de Deus, ou da sua palavra, e cometer iniquidade, e não se puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requerirei. Olha como a coisa é séria. Tudo aquilo que ele fez no passado, Deus não vai se lembrar. Por conta da teimosia, por conta da rebeldia, da dureza do seu coração. Tudo aquilo que ele praticou, Deus não vai se lembrar. Mas diz aqui que o sangue desta pessoa pode ser exigido da parte de Deus, de você que não o avisou. Diga, o crente. Diga, o justo. Isso aqui deve valer de reflexão para nós. Sabe por quê? Muitas vezes nós nos sentimos intocáveis. Vocês se lembram que dia desses, na sexta-feira, nós pregamos e falamos sobre o soldado que tomba, sobre o crente valoroso, que está no fronte de batalha, ponta de lança, líder, homem de Deus, mulher de Deus, que por conta de um vacilo acaba tropeçando, caindo, e muitas vezes escandalizando o reino de Deus. Então, você precisa compreender o que o apóstolo Paulo disse, aquele que está em pé, vigie para que não caia. Aliás, ele diz assim, aquele que pensa estar de pé. Por quê? Porque nós temos um pensamento errado. Nós achamos que somos intocáveis. Nós achamos que somos fortes. Nós achamos que somos o que nós não somos. Nós somos vulneráveis quando nós não estamos debaixo da nuvem de Deus. Diga, eu sou vulnerável quando eu não estou debaixo da nuvem de Deus. Hoje, mais do que estar debaixo da nuvem, é a gente querer entrar dentro desta nuvem. É querer ser envolvido por esta nuvem de glória. Porque muitas vezes nós estamos assim, tão fervorosos, e daqui a pouco, muitas vezes, tão distantes daquilo que, ora, aparentávamos viver. A bem da verdade é que nós precisamos ter uma experiência real com o Espírito Santo para entender, aquele que pensa estar de pé, vigie, 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 se cuida, zele, para que não caia. Então nós precisamos compreender que este justo, esse crente, pode ser eu, pode ser você, ou pode ser alguma pessoa que conviveu ou convive conosco. E como o diabo é perspicaz, porque ele chega sorrateiramente a ponto de invadir a mente e o coração, e de repente levar a pessoa à mentira e ao engano. A ponto de ter uma mente cauterizada, a ponto da pessoa querer virar as costas para Deus e viver tudo aquilo que o mundo quer oferecer para ela. Então nós precisamos compreender que a religião faz isso com você, comigo, com a igreja. Está na hora da gente se converter e deixar de ser religioso. Porque quando vem a tentação, você diz assim, não, eu não vou pecar. Não é porque eu não quero, é porque eu amo a Deus de verdade. Porque é nessa hora que Deus testa o teu amor. Quando você diz, não, eu não quero, não posso, não devo e não vou.
Diga aí, não quero, não posso, não devo e não vou. Não quero, não posso, não devo e não vou. Mais alto. Mais alto. Não devo e não vou. É algo que eu pratico todos os dias da minha vida. Amados, não pense você que o diabo tira férias, que faz greve. Não pense você que o diabo emendou o feriado. Quando você está carente, ele se apresenta. Quando você está em euforia, quando você está bem, quando você está celebrando alguma conquista, ou depois de uma grande vitória, se lembra de Elias? Depois que ele vence os 700 profetas de Baal, e os 300 sacerdotes de Baal, ou melhor, não, é 700 o total, né? 400. Está na Bíblia. Depois. Quando ele vence no Monte Carmelo e mata os profetas e os sacerdotes de Baal, os 400 profetas e os 300 sacerdotes, os 700, quando ele faz isso, ele cai em depressão. Ele perdeu o poder de discernimento. Quando Jezabel manda o mensageiro falar com ele e diz, nesta mesma hora, amanhã você vai estar morto. O que você fez com os profetas e sacerdotes vai ser pouco para você. Vai acontecer muito pior com a tua vida. Ele entra em parafuso. Ele sai desnorteado, ele vai para o deserto, ele se esconde dentro de uma caverna. O Deus que fez o que fez, teria poder para exterminar Jezabel e o seu marido, como é o nome dele? Acabe. Mas ele estava fragilizado por conta do quê? De uma grande vitória que ele teve. Então preste atenção, a depressão é perigosa, mas a euforia de uma grande vitória, de uma grande conquista, também é perigosa. Eu costumo dizer para vocês o perigo de não ter dinheiro e o perigo de se ter muito dinheiro. É assim que o diabo trabalha. Eu digo na igreja que tem muitos irmãos que nunca terão dinheiro, porque eles não sabem gerir a sua vida espiritual. Porque tem gente que, se Deus colocar dinheiro na mão dele, ele vai se perder. Eu me lembro de um irmão, uma coisa básica, ele queria um carro. Aí Deus deu um carro para ele, ele dizia que era para vir à igreja. Aí ele tunou esse carro, ele ia lá para o lago, abria o porta-mala, sonzão, para impressionar as menininhas. O que aconteceu com esse cara? Ele morreu num acidente de carro. Aí você diz, pastor, foi por isso? Não, eu não quero dizer que foi por isso. Eu gostaria que ele tivesse realmente dentro da igreja, que aquele carro fosse para servir o Senhor. Eu gostaria que ele tivesse dado outro testemunho, ao invés de ter escolhido um caminho tortuoso, porque aquilo levou ele para longe de Deus. Ele ia para o abate, ele ia para pegar as menininhas, ele ia lá para impressionar, não queria saber mais de Deus. Isso fez ele se perder, o seu impulso, a sua carência, a sua solidão. Então, olha como tudo isso, gente, é importante na vida da gente. Diga, escolhas e decisões. Você sabia que todos os dias você está fazendo escolhas e decisões? Escolhas são diferentes de decisões. Quer ver? Você não responde muitas vezes pelas suas escolhas, só quando elas se tornam uma decisão. Você acorda de manhã e diz assim, vou colocar essa calça de sarja verde. É uma escolha. Isso não vai definir céu e inferno para mim. Eu vou colocar esse blazer
como é que chama em português? Em inglês é burgundy. Como é que chama? Que cor é essa? Não é roxo, né? Berinjela, amora. Vai falando aí. Meu Deus, como que é em português? Vinho, sei lá. Não é vinho, mas escuro, ele é mais escuro, puxando para o marrom. É um bordô. Pode ser, bordô. Valeu, Edson. Quem falou? Estão disputando aí quem falou. Olha só, é uma escolha. É uma escolha se você vai deixar o cabelo virado para a direita, o cabelo virado para a esquerda. Você não vai definir céu e inferno por causa disso. Mas, dependendo da roupa também, é ou não é? Por quê? Porque tem mulheres, algumas dizem, pastor, eu não faço isso por mal. Mas você não pode usar da roupa para seduzir. Porque a roupa, ela vai comunicar alguma coisa para alguém. Então, nós devemos, como cristãos, entender o que é se vestir de uma forma adequada. Por exemplo, uma irmã se converteu, ela falou, pastor, eu não vou usar mais as roupas que eu usava. Muita mini saia, eu usava muito topzinho, né? Eu frequentava lugares que era uniforme, né? Agora não, ela é de Deus, e de repente você encontra uma irmã assim na rua e fala, a paz do Senhor, a paz, ela fica até meio que constrangida, né? Porque está tudo à mostra. Então, hoje existe um desinteresse muito grande dos homens sobre as mulheres, porque está tudo à mostra. Antigamente, a mulher mostrava o tornozelo, e se mostrasse o tornozelo, aquilo era sedutor para o homem. Hoje ele perdeu o interesse. Está tudo escancarado. Tivemos um casamento, uma irmã veio para o casamento, uma benção de irmã. Não sei se ela saiu correndo de casa, esqueceu da vestimenta completa. Mas me chamaram lá, falou, pastor, o senhor precisa dar um toque para a irmã fulana de tal. Eu falei, eu? Não, porque o senhor é o pastor, ela vai entender. Eu falei, chama ela aqui. Quando ela entrou na sala pastoral, eu falei, irmã, você precisa colocar alguma coisa por cima ou trocar a blusa. Era uma blusa de seda branca, transparente. Estava parecendo a mortadela marba. Tudo à mostra. Aí, eu falei, não ficou elegante para você. E era uma pessoa do altar. Era uma pessoa, eu falei, não ficou elegante. Ela foi e trocou. Humildemente. Ela ouviu o que o pastor falou e trocou. Então, a mulher, ela tem que perguntar para o Espírito Santo, todas as vezes que for sair de casa, Espírito Santo, como eu estou? O Espírito Santo vai te falar. Um casal veio conversar comigo, e o marido disse, pastor, olha a roupa que a minha mulher vem na igreja, o que o senhor acha? Eu falei, eu não acho nada. Que nota o senhor dá? Eu falei, também não dou nota nenhuma. Ela falou, pastor, a gente briga toda vez que vem para o culto, porque ela põe uma roupa que não é adequada para vir no culto. Não é só para vir no culto. A roupa tem que ser adequada para todos os momentos. Amém? Eu falei para vocês já, eu fui almoçar na casa de um casal da igreja. Ela estava arrumando tudo para a gente chegar, encontrar a casa limpa, arrumada, tudo organizado. Mas quando eu chego, gente... Eu, de longe, ela estava lavando a calçada em frente à garagem. Eu dei meia volta. Sabe, tem short que é curto, não tem? Mas aquilo não era um short, aquilo lá era calcinha jeans. Amados, era constrangedor. E outra coisa, tinha uma obra na frente da casa dela, os pedreiros pararam de fazer a obra, por isso que aquela obra demorou tanto para terminar. Todos empoleirados lá, vendo o testemunho da crente que pegava a Bíblia no final de semana, colocava debaixo do braço e ia para a igreja. Você está vendo como que a gente erra, não é? E muitas vezes é sem querer, por isso que a gente precisa ir para Ezequiel e com muito amor direcionar.
É por isso que eu estou entrando aqui no assunto de uma forma assim, bem sucinta, para que a gente possa compreender, debaixo dessa unção de amor, que é muito importante como nós nos vestimos. Amém? Por exemplo, agora é moda, esse tal de cropped. Imagina o pastor vindo para cá de cropped. Não é ridículo? Não, mas homem não usa. Usa! Eu vi na internet homem desfilando, lançando cropped. Não! Você está me entendendo? Tem um padre aí que eu não vou falar, um chapeludo, bonitão, canta belezura. Tiraram uma foto de baixo para cima, amados, parece que ele está com hérnia. Não dá. Não dá. Não dá. Então, a gente quer viver o amor de Deus, não quer viver o amor de Deus? Então, presta atenção, o amor de Deus, ele nos põe na forma. O amor de Deus, ele nos endireita. O amor de Deus, ele nos convence. Então tem coisas que a gente ouve na carne. Teve uma irmã que falou, o pastor quer que eu me arrume como uma véia? Eu falei, é claro que não. Mas também você não pode se vestir como uma qualquer. Não é verdade? Tem que se vestir com pudor, de forma respeitosa e adequada. Amém? Olha só, o pessoal vai lá no fórum, não pode ir de manga curta, numa audiência com o juiz. Não pode ir de shorts, não pode ir de chinelo, não pode ir largado. Mas, certos usos e costumes têm sido banidos do meio do povo de Deus. Olha só, um conselho que eu vou dar em amor. Diga, é em amor que o pastor está falando. Por exemplo, é um casamento. Diga, casamento é uma solenidade. Como é que você tem que fazer? Como era antigamente. Põe a sua melhor roupa para vir no casamento. Aí, nada contra. O irmão quer vir, pode vir. Eu vi aí ele tirando foto com o noivo e com a noiva, de bermudão, de short. Está tudo certo. Está tudo bem. Se o teu coração não te condena, tem de paz com Deus. Mas é aquilo. Vai para o jogo do Palmeiras com a camisa do Corinthians. Vai no jogo do Corinthians. Senta lá na arquibancada dos corintianos com a camisa do São Paulo. Vai! Quero ver você gritando lá, São Paulo. Quero ver o que vai acontecer. Brincadeira. Mas vocês entendem como isso é sério? Você vai ser atendido no hospital. O médico te atende com a camisa toda cheia de sangue. Pois não, pode. Você fala, eu? Estou correndo. Pula eu, como diz o Diogo. Você está me entendendo? Preste atenção. Você vai viver assim, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. O amor vai ser o balizador da tua verdade. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto. Dia desses eu estava falando para a Janaína sobre isso. Quantas vezes eu abri mão daquilo que eu gostava, porque eu temia Deus. Daquilo que me fazia aparentemente bem, porque eu temia a Deus. Então, se eu temo a Deus, eu vou viver o verdadeiro amor. Amém? Por exemplo, se você ama sua esposa, você vai andar vigilante para este amor dar muita alegria para ela. Não decepções, frustrações, desilusões. Quando andamos em amor. O amor é mais do que dizer eu te amo. Eu gosto de você. Eu gosto disso, gosto daquilo. É muito mais do que isso. Então, o amor de Deus faz o marido ser diferente. Faz a esposa ser diferente. E como as esposas são abençoadas. Sabe por quê? Amados, não é fácil ser mulher.
O apóstolo Paulo, ele fala bem quando diz que a mulher é frágil. Não sexo, é frágil. Que a mulher é frágil. Ao mesmo tempo que a mulher é frágil, ela é empoderada pelo Espírito Santo e vem uma força tão grande da parte de Deus que faz ela ser diferente. Principalmente no momento de crise, de desafio, de luta. E a mulher é tão perseverante, é perseverante por natureza. O homem não é. O homem muitas vezes é patife. O homem muitas vezes, se fosse ele que tivesse que decidir, ele não decidiria. Por isso que muitas vezes a decisão mais difícil fica na mão da mulher. Por quê? Porque é ela que ora, é ela que intercede, é ela que busca, é ela que jejua. Às vezes eu sei que muitas vezes você vai dizer, cansei, pastor. Cansei de orar, cansei de jejuar, cansei de orar, cansei. Mas você nunca pode desistir de buscar a Deus por alguém. Sabe por quê? Ela pode fugir do nosso conselho, pode fugir da nossa palavra, pode fugir do nosso abraço, mas nunca poderá fugir das nossas orações. Nunca poderá fugir das nossas intercessões. A tua oração, a tua intercessão, em um determinado momento vai alcançar esta pessoa em cheio. E ela vai ter uma experiência real com Deus. Agora, continuando. Vou ler do 20 em diante. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, Deus vai colocar diante do justo, daquele que conhece a Jesus, um tropeço. O que significa? Ele não vai se livrar desse tropeço, ele vai tropeçar e vai cair. Porque só assim ele vai se voltar para o Senhor. Lembra do filho pródigo? Aquela fome que aconteceu foi o tropeço que Deus colocou para ele cair em si, para ele dizer, os funcionários do meu pai têm o que comer, vivem melhor do que eu, e eu estou aqui alimentando porcos. Eu voltarei para casa, vou me humilhar para o meu pai, vou dizer, pequei contra os céus, a terra, não sou digno de nada, eu quero ser simplesmente um funcionário aqui, não precisa nem me registrar. Eu quero a pior casinha, um lugar que se eu arrumar para mim, dormir, comer, está ótimo. Mas não foi isso que o pai fez. Ele tira o anel do dedo, mas antes de tirar o anel do dedo, ele manifestou o amor que curava. Ele estava tão cheio de juízo, não é? E aí chega o pai pula no seu pescoço, o abraça, gostoso, forte, e o beija. Tira o anel do dedo, põe na mão dele, devolvendo para ele a autoridade que ele achou que tinha perdido. Deus restituiu a autoridade dele. Ele troca suas vestes, tem festa, tem música, tem dança, tem churrasco, mas o filho mais velho não entendeu isso. Às vezes eu digo que talvez ele tenha ido embora até por conta desse irmão chato. Mas a bem da verdade é que Deus colocou diante dele um tropeço, que foi aquela crise. E por conta dessa crise, ele passou fome, ele não tinha mais dinheiro, não tinha mais amigos, ele teve que se sujeitar a um emprego desonroso para um judeu. Mas ele voltou para casa. Diga, aquele que se afasta, aquele que sai da casa, um dia, o Senhor coloca diante dele um tropeço, e ele volta para casa. Isso acontece com todos nós, amados. Amém? Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, da sua palavra, da sua vontade, e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá. E suas justiças que tiver praticado, não serão lembradas. Mas o seu sangue da tua mão requerirei. Mas avisando o justo crente, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado por ti, e tu livraste a tua alma.
Não viva como um discípulo sem ser cuidado. Diga, eu preciso ser cuidado. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 12. O escarnecedor, o carnal, não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. Ou seja, aquele que é escarnecedor, aquele que anda na carne, ele não ama aqueles que Deus levanta para repreendê-lo. Ele não gosta da correção. Ele foge da disciplina. E a Bíblia diz que ele nem se aproxima dos sábios. Ou seja, ele acaba vivendo as suas próprias tolices. Uma pessoa que é nova criatura ama e vive para o reino de Deus. Peça para Deus alguém disposto a cuidar de você. Diga, eu vou pedir para Deus alguém disposto a cuidar de mim. Todos nós precisamos de alguém para cuidar de nós. E quando você não tem esse alguém, é muito perigoso. É melhor você confessar uma tentação do que você confessar um pecado depois. Não seja dependente desta pessoa que Deus vai colocar para cuidar de você. Tenha um relacionamento saudável com ela. As deformidades do discípulo não podem deformar o discipulador. As deformidades do discípulo não podem deformar o discipulador. Quando isso acontece? Quando muitas vezes algumas coisas entram no nosso coração e a gente precisa ter filtro. Eu estou ali não para ser deformado, eu estou ali para moldar. Eu estou ali para compartilhar a vontade de Deus para a vida desta pessoa. Olha o que diz em 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 35. 1 de Samuel 15, 35. Olha como é forte isso. E nunca mais o profeta Samuel viu o rei Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de haver posto Saul sobre Israel. Olha o que diz 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Olha só, durante muito tempo eu fui vítima capaz. Durante muito tempo eu fui lambe-ferida. Durante muito tempo eu fui coitadinho. Durante muito tempo eu fui um tadinho. Chega uma hora, quando você permite que Deus trabalhe a sua autoestima, a sua autoimagem, você vai se posicionar como alguém de Deus. Porque Deus, Ele vai te abençoar de uma forma grandiosa, quando você compreende este princípio. Ninguém precisa ter dó de você. Eu falei há pouco, você não precisa de alguém para mendigar carinho, amor, reconhecimento, aceitação. Tudo que você precisa, na verdade, é de uma experiência real com Deus. Eu costumo dizer para aqueles que passam atendimento comigo, é melhor 5 minutos com Deus do que 5 horas com o pastor. Se você compreender o poder que existe na tua relação de comunhão, intimidade, profunda, legítima, pessoal com Deus, com o Espírito Santo, a tua vida não vai ser mais do jeito que ela é. Você está aqui para mudar a tua história de verdade. Você não está aqui, de repente, para viver as mesmas coisas. Sabe aquela história de
Eu já passei por aqui, eu já conheço essa paisagem, já passei por aqui várias vezes, eu acho que eu estou perdido, estou andando em círculos. É isso que acontece conosco. A tua vida tem que ter um recomeço. A sua vida tem que ter novas experiências. A tua vida, ela tem que ser impactada pela graça, misericórdia, bondade e amor de Deus. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos que o profeta Samuel, ele era muito chegado a Saul, e ele acompanhou todo o processo de chamado, de unção, até ele subir ao trono. Só que ele foi uma pessoa que desobedeceu a Deus, e por ele ter desobedecido a Deus, o juízo de Deus veio sobre ele. E esse juízo foi irrevogável, por conta do coração dele. Aí o que foi que aconteceu? Ele tinha muita dó do rei, por conta da amizade. Mas aqui o Senhor corrige ele por 2 vezes. Você não deve ter dó de Saul. E diz a Bíblia que Deus separou os dois até o dia da sua morte. Ele não o viu mais até o dia que ele morreu. E depois, ele trazendo isso no seu coração, Deus fala de novo com ele: até quando você terá dó de Saul? Por quê? Porque eu já escolhi o novo rei. Sabe o que Deus está falando? O assunto para mim já está resolvido. E ele mesmo tinha profetizado: Deus colocará outra pessoa no teu lugar, melhor do que tu. Quando ele rasga a veste, a roupa de Samuel, do mesmo jeito que você rasgou a minha roupa, o seu reino será rasgado de ti. E Deus colocará outra pessoa melhor do que você no trono. Aqui Deus está dizendo para ele: esse assunto para mim já está resolvido. Como nova criatura, você deve buscar orar mais, jejuar 1 vez por semana, ler a Bíblia todos os dias. Você deve fazer parte de uma igreja, não só como membro, mas como discípulo. Você deve fazer parte de uma célula. Você deve cuidar da casa de Deus com as suas ofertas, com os seus dízimos. Você deve servir os irmãos e temer a Deus. E temer a Deus significa se desviar do mal. Amém? Vamos ficar de pé só para passar o sono. Fica de pé um pouquinho, vamos orar. Começa a falar com Deus sobre tudo isso que a gente ministrou nessa noite. Eu não sei se alguma coisa fez sentido para você ou não, mas eu quero te falar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus falou à igreja. Se você compreender com o teu coração aquilo que o Senhor quis te mostrar, pode ter certeza que você vai viver novos recomeços. A sua vida vai mudar em muitas áreas. Deus, ele olha para você e diz: já era para você ter chegado muito mais longe da onde você chegou. Já era para você ter vivenciado coisas muito maiores, melhores, superiores, mas você está preso ali à mesmice. Então Deus quer mudar a tua história. Sabe, Deus quer fazer algo que não tem como ir e fazer se você não quiser. Então tem que ser desejo do seu coração. Lembra que eu falei de escolhas e decisões? A decisão é sua, de dizer: eu quero ser diferente, eu quero viver tudo que Deus tem para a minha vida. E tudo vai começar com esse batismo de amor, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você orasse, falasse com Deus: Deus, me mostra aonde tem faltado amor. Como que eu posso corrigir isso? Como que eu posso melhorar isso? Deus, eu quero ser diferente, eu quero ser como Jesus. Em nome de Jesus, me mostra, Pai. Trata o meu coração, trata a minha alma, cura e fecha as minhas feridas. Feridas fala daquilo que você viveu, mas as cicatrizes fala daquilo que você venceu. Fala com Deus enquanto nós cantamos esse cântico. Fala com Deus. Mesmo sendo assim, pobre
Talvez esta pessoa que está do seu lado, ela está precisando hoje de uma oração, ela está precisando hoje de um abraço, ela está precisando hoje de um irmão de verdade. Eu gostaria que você orasse com esta pessoa que está perto de você, próxima de você. Jana, vai ali, ora com a Kelly. Eu gostaria, abraça o Diogo, ora com ele. Maria, não deixa ninguém sozinho, ninguém sozinha. Deus me ama. Faltou abraçar um ali, ó. Deus nos ama. Deus nos ama. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Amém. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim para ele: Deus te ama. Deus te ama. Diga, esse amor me basta. Diga, é tudo que eu preciso, é tudo que eu quero. Amém? Senta um pouquinho. Queridos, vamos separar para o Senhor a nossa oferta de amor. Olha só como é pesado isso, né? Não pesado no sentido de peso mesmo, mas no sentido da revelação, daquilo que a gente se propõe a fazer, né? Porque a gente não faz aquilo que é obrigação, a gente faz aquilo que é voluntário. Mas existe um significado, né? Existe um encargo da parte de Deus em poder cuidar da sua obra na terra. Imagina naquele tempo as pessoas que cuidavam de Jesus, que patrocinavam suas viagens missionárias de uma cidade para outra, de uma aldeia para outra. E ele tinha sua comitiva, ele tinha lá os seus discípulos, né, que mais tarde se tornaram apóstolos. Imagina só como que era custoso pagar a alimentação, era o café da manhã, o almoço, a janta, não é? Enfim, a hospedagem, o cuidado.
era dispendioso. Mas Deus, Ele cuida do seu povo, Ele cuida da sua igreja, Deus, Ele cuida da sua obra na terra. E você pode fazer parte desse mover profético, desse mover apostólico, desse mover sacerdotal, que é de cuidar das coisas de Deus, cuidar do altar, cuidar da casa do Senhor. E é por isso que as portas da nossa igreja estão abertas. É porque nós temos pessoas de amor que cuidam deste lugar. Você já foi abençoado, você está sendo abençoado. E uma das formas que você tem de agradecer, de ser dizimista e ofertante fiel. Você que ora a Deus e pede para Deus te abençoar, quando a bênção chega, muitas vezes o diabo vai tentar você, para você não honrar a Deus. Mas procure ser fiel ao Senhor, procure abençoar a sua casa, porque toda semente que você planta, você vai colher, numa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então Deus tem algo de especial preparado para aqueles que entendem isso. Não seja aquela pessoa que sempre vai dizer, eu não posso, eu não tenho, eu gostaria, mas estou passando por um deserto, por um estreito, por um aperto. Diga, deserto, estreito e aperto é passageiro. E quando você entende o poder que tem na semeadura, você vai fazer o seu plantio, porque você vai colher. Deus, Ele tem um momento de uma grande colheita, e 2024 é para nós o ano da colheita, não é? Diga, se a minha bênção já está a caminho. Diga, eu creio. Queridos, não há malignidade do inferno que tenha mais poder do que a promessa de Deus feita a você. Diga, eu creio e recebo, em nome de Jesus. Separa o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. Vamos entregar a Deus. O nosso Pix já está em tela. Você pode fazer através da maquininha de cartão. Uma maquininha está com a Dirce, outra está com a Michele, pastora Michele, a pastora Dirce. E você pode pegar o envelope. Ficar em pé. Você vai sonhar sonhos de Deus. Aleluia. Você vai cantar um novo cântico, um cântico de vitória, de alegria. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito, aleluia, o Senhor por nós. Glória a Deus. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Pai, nós oramos por cada dizimista e ofertante desta igreja, por aqueles que têm cuidado desta obra. Abençoe, Pai, estes irmãos e estas irmãs. Abençoe também aqueles que pararam e voltaram. Abençoe aqueles que começaram agora, que não eram nem dizimistas e nem ofertantes. Abençoe também aqueles que não puderam e aqueles que não quiseram. Abençoe cada vida. Nós queremos que o sol vem sobre o justo e o injusto, a chuva vem sobre o justo e o injusto, a tua bênção vem para todos. Mas é claro, Pai, que na medida que nós plantamos, vai se cumprir a lei da proporcionalidade. Aquele que planta mais, colhe mais, aquele que planta menos, colhe menos. Nos dê condições, Pai, de ser coluna forte na tua casa, de fazer grandes plantios. Nós queremos fazer assim uma oferta sobrenatural. Nós queremos, Senhor, que a tua igreja seja suprida e que a igreja seja abençoada, para que possamos alcançar muito mais vidas, pessoas, gente, almas.
Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe como tua igreja, como os teus filhos. Abençoe, Senhor, o trabalhador que entrega a sua oferta, como com as mãos calejadas, o suor do rosto, o corpo cansado. Olha para aquele, Senhor, que é empresário, empreendedor, comerciante, negociante, profissional, liberal. Olha para aquele que fez o seu projeto de vida, que tem sonhos. Olha para aqueles que depositaram sobre o altar a sua oração, o seu pedido. Deus, olha para a súplica de cada um e libera aquilo que tu tens preparado para os teus filhos e para as tuas filhas, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Glória a Deus. Não sai daqui se não um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. No domingo estaremos juntos aqui às 19 horas, às 7 horas da noite. Um final de semana abençoado para todos vocês. Orem por mim, estarei orando.